Bora, Fiel, se liga no Rodrigo Vessone analisando o Corinthians ontem. Eu procurei separar somente o Vessone ali falando, porque ele entende muito de Corinthians, sabe o que é Coringão, então só ele vai falar. Se liga só, tá muito bom esse corte, tem áudio do VAR, tem muito nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A perda dos 2 pontos ontem ela é tão impactante porque o Corinthians poderia estar com 32 e o Inter com 28. Ele abriria 4 do Inter, ele afundaria o Inter. Então esse empate é de ouro pro Inter e pro Corinthians tem esse impacto que eu tô passando aí da tabela. Isso é ruim porque chegando lá no final de Copa do Brasil, você ainda tendo que olhar para trás no Brasileiro, é ruim, entendeu? Seria legal o Corinthians dar uma aliviada para ficar naquele lugar onde ele fica sempre e beleza. O campeonato vai ter acabado, ponto. Mas o que eu acho que o Márcio tá querendo dizer é o seguinte, do final, né, cara? Você cuidaria, faltando 3 rodadas, eu vou tirar meus titulares, faço uma preparação, você não, talvez não possa fazer isso. É exatamente o que é isso que eu tô dizendo. Muito bem. Agora ele mesmo, hein? O bolão que eu me... Muito bem, tá aí todo mundo, a reclamação foi total, né, diante desse pênalti marcado ali, depois eram 5 minutos de acréscimo, já tinha passado dos 5, aí tem essa confusão lá com o Kaká na área, VAR e pênalti. Não sei se vocês querem que a gente mostre o áudio do VAR, para vocês sofrerem um pouco mais, mas daqui a pouco a gente pode resolver isso aí. Mas eu queria de cara te ouvir, Vessone, porque eu posso imaginar, olha... É difícil imaginar que não tenha um corintiano completamente revoltado com o que aconteceu. Vamos lá. Só começando dentro de campo, o Dorival surpreendeu muita gente colocando linha de 3. Ninguém esperava, porque o time tinha se comportado bem com a linha de 4 atrás diante do Flamengo. E aí ele põe a linha de 3 e ainda troca outros jogadores por questão física. Então Martínez banco, Maicon banco, Bidu banco, enfim, jogadores importantes, mas que estavam desgastados do jogo do Flamengo. Resumindo, o Corinthians viaja sem 5 titulares, ainda deixa mais 2 ou 3 no banco. Então nós estamos falando aí de um time que jogou com 3 dos seus 10 jogadores de linha titulares. E a equipe tem até um bom comportamento, com exceção dos 4, 5 primeiros minutos, que foi até um pouco mais uma aberração, porque o Inter criou 4 chances de gol em 5 minutos. Você fala, os caras não acordaram, onde eles estão, que mundo eles estão? Só que aí depois o Corinthians se assenta no jogo e faz o gol. E ao fazer o gol, muda muito, né? Porque os jogadores do time do Inter, que é fraco, tá em frangalhos fisicamente, o time, eu falei isso aqui ontem, né? O time que fisicamente é incrível, assim, o time não consegue minimamente se impor, não tem caras de potência, ainda tirando essa escalação que a gente a gente falou aqui, né? Alan Patrick, Bruno Henrique, Alan Patrick, enfim, o Romero, o irmão do Romero. Não faz nem muito sentido essa escalação. E aí o Corinthians se impõe e faz o 2-0. E aí vem o VAR e tira o gol do Hugo, alegando o impedimento. Aí eu lembrei, claro, do âncora, porque é aquelas linhas que eles passam, a câmera não é nem boa, e passou, tá impedido. Se falasse que não tava, também tava tudo bem, se falasse que também tá tudo bem, porque eu tenho que ser coerente. É assim que eu trato esses lances, que simplesmente o sistema e a câmera e a linha, enfim, a nossa tecnologia não é compatível a uma Série A de Campeonato Brasileiro com tantos milhões e milhões envolvidos no campeonato. Então, ali quiseram dar e beleza, puxaram uma linha, a linha ficou perto uma da outra e não tem nem não tá nem sobrepondo. Então seria aquele lance de mesma linha. No mundo que sempre foi do futebol, seria o lance de mesma linha. Aí, tiraram o gol do Corinthians. Depois o Corinthians tem um gol tomado, que a gente mostra aí, e eu quero só falar desse lance, porque eu tava assistindo com meus companheiros lá na redação do portal Meu Timão. A falta é cobrada na lateral. O Alan Patrick tá na bola, demora 40 segundos a 1 minuto para bater. E eu tô assistindo o jogo e eu comecei assim. E o que eu tô falando aqui, eles são testemunhas. Tem 2 jogadores do Inter no meio, na entrada da área. Aí deu 5 segundos, eu falei, os dois estão lá. Passou 10 segundos. Eu falei, tá sem rebote. Tá sem rebote. Mais 5 segundos, eu falei, o cara que vai fazer o gol tá na entrada da área. E aí você tem 2 na barreira, 8 iluminados dentro da área, de linha e mais o Hugo. Não é possível que eu, na redação, a milhares de quilômetros de Porto Alegre, não estou enxergando que tem 2 caras livres na área e aqueles 10 iluminados, sendo 2 na barreira, esses menos culpados, e o 8 dentro, mais o Hugo, olhando de frente, olha lá.
Olha lá. Vê se pode um time profissional tomar um gol desse. Como pode um time profissional, se eu tô enxergando que tem 2 caras na entrada da área livres, durante 1 minuto, e detalhe, quem tá na bola é o jogador mais inteligente dos 22 em campo. Olha lá. É o mais inteligente. O Alan Patrick tava 1 minuto vendo aqueles caras livres lá. E não teve um cara com a capacidade lá de dentro da área de olhar aquilo ali, que eles estão olhando de frente e ir lá fazer a marcação. Aí o gol, tá vendo? O jogador do Inter tá na frente do Hugo Souza, o gol é bem anulado, ele não tem nem tempo de reação. Ok, tava impedido, mas eu quero fazer essa... Olha isso. Não, é inconcebível, gente. Ele tava impedido por um pouco, porque demorou pra sair a zaga. Ficou... Isso. Por um pouco. Tava impedido. Isso, tava impedido e isso, você tem razão. Poderia não estar. O último da zaga o Gustavo demorou um pouquinho para sair. Então, assim, eu só queria entender como que um time profissional deixa um cara desse daí livre durante 1 minuto com o Alan Patrick para bater a falta, que era óbvio que ele não ia bater na área, porque ele é inteligente, né? Ele não é burro, e ele achou os 2 caras. Mas, assim, é que agora falando, eu juro, durante 40 segundos eu fiquei... Tem 2 caras livres na área. Tem 2 caras livres na área. Tem 2 na entrada da área. Vai sair o gol do Inter. Vai sair o gol do Inter. Vai lá e sai o gol do Inter. É inacreditável só fazer esse adendo, porque realmente é irritante um negócio desse. Um time profissional tá vendo 2 caras livres na entrada da área e não for indo lá marcar. E aí o jogo, a torcida do Inter perde a cabeça com o time, já tinha perdido. Teve protesto, teve bomba, faltando 10 minutos de jogo, tava com bomba estourando do lado de fora, de polícia militar e tudo mais, o time sendo xingado e tudo mais. O Corinthians controlando o jogo, eu acho que sim, poderia ter tido uma capacidade de ir lá e matar o jogo. Faz o 2-0. O outro tá combalido, o outro não vai sair do lugar, não tem força nenhuma. E eu assistindo o jogo, escutando pelas... A bola, 9 pontos, tava 20 segundos para acabar, ela tá com o Corinthians. No meio do campo tem 3 jogadores. Bidu, Romero e André, o menino que tinha entrado. E eles começam a tabelar entre eles. A hora que eles começam a tabelar, e o Romero tinha feito bem até então, levado bola para a linha de fundo, ganhado escanteio, ganhou minutos, com a experiência que ele tem. Os 3 começam a tocar a bola e o Romero resolve dar um calcanhar. A bola é retomada pelo Inter, que joga a bola para a linha de fundo, para a lateral, o Corinthians tira ela para a lateral, o jogador do Inter bate. A hora que o jogador do Inter parte para coisar, o juiz ameaça acabar o jogo, porque estourou o tempo, tava com 50.20, 50.15, e o cara não tinha nem batido o lateral. Ele chega por o apito para acabar o jogo, aí ele recua e não acaba, e deixa bater o lateral quando sai esse lance aí. E aí ele fala no VAR, depois acho que a gente pode mostrar, ele fala, não, aqui no campo eu sei que não foi nada, minha percepção é que não foi nada. O VAR no início também fala, pra mim não tem impacto nenhum. E os 2 mudam depois de opinião, em segundos, os 2 mudam depois. E aí que entra esse suposto pênalti. Muito torcedor do Corinthians, pelo ranço que tem do Kaká, por saber que ele é estrambelhado e tudo mais, levam como se ele tivesse realmente levado a isso. Ele deu motivo para isso, e eu também fico com esse sentimento, porque o Kaká passa esse sentimento para muita gente, do tipo, e tem um agravante, um parênteses, o Dorival, ele tá pendurado desde os 5, 10 minutos do primeiro tempo. E o torcedor falou, Dorival, tá desde o intervalo, tira o Kaká, ele vai ser expulso, ele tá exposto, tira, e ficou. A rede social durante 50 minutos, Dorival, tira o Kaká, o João Pedro Tchoca tava cansado, mas vou jogar 20 minutos, ele vai conseguir jogar, é menino, tem o Félix Torres ainda, enfim... Tira o Kaká. E ficou lá, tira o Kaká. Não era só porque ele estava pendurado e podia ser expulso, que era uma verdade. É porque é um cara que a qualquer momento pode comprometer a sua vida numa partida. E aí ele dá motivo para um árbitro desse, que é preciso, como disse o Arnaldo, falar o nome dessas pessoas, porque hoje ele foi... certamente tomar café, pedir um pingado com pão na chapa, e ninguém nem sabe muito quem ele é. Então, o Rodrigo José Pereira de Lima era o árbitro, e o VAR mais ainda
Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que era o homem do VAR. Dorival, curiosamente, cita, Levou né? o nome dos dois no Levou papel e tinha que ser feito. levou Você o nome tem do VAR, que isso. Porque o Arnaldo sempre alerta. Esses caras fazem o que eles fazem e ninguém nem sabe o rosto deles. O Daronco, eu já encontrei até na padaria no Rio de Janeiro, eu vi que era o Daronco. Eu sei Forte, que é o Daronco. forte. Mas no jogo antes do jogo do Corinthians e Flamengo, ele tava lá comprando um pão lá e eu encontrei com ele na padaria perto do Olha, hotel. carboidrado. À noite, no jogo anterior. Deixa Então, eu esse você integral, reconhece. E aí o Kaká, ao pôr a mão nas costas do coiso, o Bruno Henrique se derrete e aí faz... Não. Não põe a mão. Ele não pôs a mão. Ele puxou o Bruno. Ele segura... Calma. Foi pênalti? Calma. Ele vai falar. Ele segura a camisa do Bruno Henrique. Olha lá, ó, ele põe a mão na camisa do Bruno Henrique e o Bruno Henrique se desfaz. Então, primeiro os jogadores do Corinthians, que era só um bico pra frente, acabava o jogo. Um bico pra frente. Perderam a bola querendo tabelar. Aí depois vem o tempo estourado. Aí depois vem o Kaká colocando a mão na camiseta, puxando ali a camiseta do jogador do Inter. Então, você junta essas coisas, não é só a decisão. Você leva pro árbitro, o Corinthians deu ao árbitro a possibilidade desse cidadão chamado Rodrigo José Pereira de Lima, que é o árbitro, e do VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, deles fazerem isso. Dois caras sem tanta experiência, com pouco nome ainda na arbitragem, lá no Beira-Rio, simplesmente ir lá e tirar os 2 pontos do Corinthians com essa decisão depois, eu ia falar no último minuto, não, depois dos acréscimos tomada essa decisão. Então são 2 pontos que o Corinthians joga na lata do lixo, esses 2 pontos não voltam mais. Ah, mas se ganhar na Vila do Santos, não volta. Ah, mas se ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, não tem nem jogo, mas não voltaria. Do Flamengo, não volta. São 2 pontos que não voltam mais. Porque você teria afundado o Inter, teria subido na tabela, teria respirado, iria com mais confiança para pegar o Mirassol, tem vários impactos. Então é daqueles 2 pontos que é duro do torcedor corintiano engolir, porque eles não voltam mais diante de tudo esse cenário que eu falei, pegando um adversário que tomou gol nos últimos 15 jogos, que não ganha de ninguém há muito tempo, que não tem parte física, que é desorganizado, com o estádio com 12 mil pessoas, com o estádio abrindo. O Inter abriu o estádio, fez check-in liberado para um monte de torcedor e só foram 12 mil. E diante de um cenário desse, você perder 2 pontos é muito duro, ainda mais num lance como esse, no pós-acréscimo, chamado pelo VAR e tudo mais, é muito complicado, gente. Eu só queria alertar todos vocês ouvindo. Prestem atenção no cara do VAR, no Gilberto. Ele começa falando que não viu nada. O árbitro 2 vezes também fala que não viu nada. E eles invertem em segundos, invertem tudo que eles estavam com a primeira impressão deles, eles vão mudando. Vai lá. Vamos ouvir. Ataque. Chuta legal. Estou checando. Tem o gol online também. Tá ok, Gilberto. Ok. Chuta legal. Thiago online. Isso, Vai embora, cara. perfeito. Vai embora. Vai. Só capitão. Só capitão. Só capitão. Aí tem um puxão nas costas. Ok. Tira, time. Apesar do... Tira o time. Tira o time. Tem um puxão nas costas, muito sutil. Tira o time. Tá? Me dá pela câmera do gol. Essa. Disputa de jogo. Ok. Tira os caras. Tira os caras. Tira ele. No meu entendimento, não vejo impacto, tá? Ok. Tem um puxão, tá? Que estica a camisa e impacta na ação do jogador de vermelho. O jogador tenta a bola. Ok, concordam? Pra mim no campo é muito claro que não falta, hein, Gilberto? Oi? Tá ok. O que é que você vê, Rodrigo? Tá mostrando aqui, ó. 3 também. 3. Aqui, ó. No jogo. Disputa natural. Aí, ó. Ok, Aqui, ó. ok. Aguarda só. Aqui, ó. Para. Aqui, ó. O jogador continua em pé, ele já está puxando. Vai. A3 mostra bem também. Vai. A3. Rodrigo. Eu vou chamar para revisar, tá? Okay. Rodrigo, sugiro revisão para um possível penal. O jogador, ele é puxado pela camisa pelas costas, tá? E a 4 grua. Ok, Gilberto. Se puxar pra mim, entendo que impacta, ok? Ok. Cabine concorda com isso? Concordo sim. Por isso que eu lhe chamei. Ok. Cabine concorda com Então, isso? tá aí, Por isso concordo com isso. Sim, por isso que eu te chamei. Foi o que disse o VAR aí dos seus momentos finais dessa checagem.
Só uma coisa para pontuar o debate, né? A CBF orienta e fala que a regra do VAR, o cara do VAR, ele não pode falar, eu acho que foi, eu acho que não foi. Ele chama pro cara e fala, e aí, meu amigo, o que você achou? Ah, sim. Tem Toda isso. vez que E toda vez é o contrário. Toda na vez verdade, que a gente tem um ouvido o VAR, É um debate para um tentar convencer. Não, mas aqui tem. Opa, mas olha aqui, ó. Aqui eu acho que sim, hein? Então já tem um erro de protocolo claríssimo aí. Vessa, do ponto de vista do Corinthians, você entende que foi um bom jogo no fim das contas? Pelo menos no primeiro tempo. Sim, eu até contrariei no que eu pensava, que eu achei que a escalação não foi boa, sobretudo da linha de 3, que eu acho que era desnecessária contra o Inter. Eu acho que o time, de alguma maneira, fez um bom jogo, sim. Já tinha feito contra o Flamengo, acho que todo mundo viu como foi, sobretudo, o primeiro tempo e tal. Só que agora ele tem essa confusão pra sair, né? Tem que ganhar. Então, tem mas qual a confusão? Ele não vai. fazer ponto. ameaçar. Mas eu acabei de falar aí, por pontos perdidos, ele é o primeiro fora da zona. Eu não acho que isso é confortável pra ninguém. Não é. Por mais que tenha 4 ali um pouco mais afundado. Daqui a pouco um desses 4 renasce, e isso pode acontecer. O Corinthians renasceu ano passado, o Fortaleza há 2 anos era lanterna, foi pra Libertadores, num renascimento absurdo. Eu não estou dizendo que vai acontecer de novo, mas se acontecer, um grande vai ser puxado para baixo. O Santos, Galo, Corinthians, Vasco, alguém vai ser puxado para baixo. Então você vai ficar à mercê de alguém, de um daqueles lá, dos 4 ficar lá embaixo. Você não vai ter chance nenhuma de sair de lá para falar, pô, mesmo se sair um aqui, ainda tem mais outro. Nem isso hoje o Corinthians pode dizer. Então, e do sábado é o Mirassol, o time que está quase que sem responsabilidade, falta 2 pontinhos para cumprir seu objetivo, está em paz, joga levinho, não vai ser nada fácil de novo o jogo no sábado. Então não adianta, assim, tá jogando bem, não tá ganhando, tá jogando mais ou menos, não tá ganhando, joga mal, também não tá ganhando. Precisa... A exceção talvez foi o Fluminense, quando nem é um jogo bom, joga mal, os 2 times jogam mal e acaba saindo fazendo 3 pontos. Mas tem que começar a fazer mais pontos no Brasileiro, sim, para tirar isso logo da frente. E aí sim, recupera jogadores, cuida e vai tentar depois da semifinal mais um título na temporada. Bom, Cefiel, eu procurei deixar mais o Vessone falando, né? Apesar de ter as perguntas ali, mas por isso eu vejo que foi um pouco mais curto, né? Mano? Tinha 20 minutos, 22, mas eu deixei mais o Vessone aí falando. Ele que entende muito de Corinthians. Cara, gosto demais das análises do Vessone, mano. O cara manda demais. Então, você viu que o Vessone tentou falar que foi. Colocou a mão, realmente, ele colocou a mão, cara, ele não puxa. Ele não puxa. Só que daí, né? Os caras tentam induzir, né? Puxou. Cara, então vai ter uns 10 pênaltis desses por rodada no Campeonato Brasileiro, mano. Todo jogo vai ter esse tipo de pênalti. Cara, não tem força, o cara nem puxa. Tá certo que o Kaká, que nem o Vessone falou, é, estabanado, é um cara muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, acho que é um dos piores zagueiros que eu já vi com a camisa do Corinthians. E olha que eu já vi bastante, eu já vi, pô, muito zagueiro ruim aí no Corinthians. Então, esse é um dos piores, com certeza. Pra quem já viu aí, Valdson, que lembra do Valdson no Corinthians, pelo amor de Deus. Betão, pior que o Betão, mano, o Betão é um Lúcio perto do Kaká. Então, a gente tem que, pô, ano que vem fazer uma limpa nessa zaga aí. Mas quem que vai querer contratar esses jogadores? Quem vai querer contratar um Kaká, um Félix Torres? Cara, a gente pagou 40 milhões no Félix Torres, 25 milhões no Kaká, mano. Parabéns aí, o Rubão e o Augusto Melo, 2 idiotas imbecis. Paga isso nos caras desses, mano. O Félix Torres até que dava pra dar uma enganada, porque ele é de seleção do Equador, ele já fez gol na seleção brasileira, então é um cara que despertava ali uns olhares. Até eu meio que fui enganado quando eu vi os melhores momentos do Félix Torres e falei, nossa, que zagueiro, o cara antecipa bem, mas a gente vê também que é um zagueiro muito fraco, né? E no começo do Corinthians eu até achava que era adaptação do Félix Torres. Não, vai se adaptar 6 meses ali, mas não tem jeito. Kaká, desde a época do Cruzeiro, cara, ele era um prodígio no Cruzeiro, ele era um prodígio no Cruzeiro, mas ele foi pro Japão, né? Foi pro Japão. Mano, se você ver os vídeos dele no Japão, é só lance de carrinho. Até que no Corinthians ele não dá tanto carrinho, mas era só carrinho, cara, um cara muito burro, na moral. Ou na moral, mano, como um zagueiro desse pode ser zagueiro do Corinthians? E, cara, com esse transfer ban, a gente não ouve falar mais nada, o Stabile não fala mais nada, é um bunda mole, né, cara? Na moral, vai lá na coletiva lá. Cara, que vergonhosa aquela coletiva ali. Constrangedor. Se fosse pra fazer aquele papel ali, não era melhor nem ir, cara. Pô, a gente tinha que ter uns presidentes mais pulso firme, né, cara?
Até a Leila é mais homem que o Osmar Stabile pra fazer essas paradas aí, pra pressionar a CBF, diz que vão enviar um ofício aí. Vai adiantar do que enviar ofício? Tem que ir lá na CBF, lá, mano. Faz uma visita lá. Mas também não adianta bosta nenhuma também, né, cara? Vai continuar a mesma merda, o resultado não vai voltar, os caras não vão anular o gol, não vão anular o pênalti. Mas se fosse o Flamengo, certeza que os caras iriam anular o pênalti ali, ia dar um jeito, que nem anularam o vermelho do Plata lá. Então, a gente sabe, né, como que funciona aqui no Brasil, né? O futebol no Brasil é muito sujo, cara. É muito sujo. Falar pra vocês, um futebol aqui. Mano, eu só gosto do futebol do Brasil por conta do Corinthians. Se o Corinthians não existisse, nem futebol brasileiro eu assistia, cara. Eu gosto de assistir uma Premier League, futebol, né, que é um pouco mais justo. Muito mais justo que o Brasil. Então é isso. Essas foram as palavras do Vessone. Deixe o seu like, comenta o que você achou desse corte aí, um pouco mais curto do que o habitual, mas foquei mais no Vessone mesmo, que ele é que agrega pra gente que é torcedor do Corinthians, ele que vive o Corinthians e sabe de tudo do Timão. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!